todo, há uma tendência ao suicídio migrar da população mais idosa para os jovens, mas especialmente no Brasil, em que não houveram campanhas muito ativas. Os dados mais recentes mostram que houve um aumento de 10% nos últimos 12 anos, que descola um pouco das estatísticas de países que fizeram as campanhas. No Brasil, é a terceira causa de morte em jovens nessa faixa etária. No resto do mundo, chega a ser a segunda causa. No Brasil, especialmente, é a terceira, porque há um baixo índice e também por conta das mortes dessa faixa etária em mortes violentas por homicídio. A pessoa com um comportamento suicida, ela não tem uma racionalização a respeito disso. Ela é assediada pela ideia, porque ela geralmente está adoecida. A maior parte dos casos envolvem transtornos depressivos. Geralmente, as pessoas em estado suicida, elas têm uma certa ambiguidade. Por sorte, a maior parte delas, o impulso para a vida acaba sendo algo que mexe ainda com a pessoa e ela, muitas vezes, a maior parte, pede ajuda. Então, a maior parte dos pacientes sinaliza de maneira oblíqua, mas sinaliza. Algumas estatísticas mostram que 45% dos pacientes, até um mês antes de cometer o suicídio, procurou ajuda médica em quadros, em serviços de atenção básica. Essa frase de Kay Jemison, que é uma psiquiatra americana e é bipolar, ela escreveu o livro Uma Mente Inquieta, mas também Onde Cai a Noite. Então, ela resume bem. Embora muitos pacientes tenham planos bem formulados para os suicídios, muitas vezes eles ficam nessa ambiguidade e precisa de poucos segundos ou um gatilho para passar ao ato. Muitas vezes eles passam um ato de maneira impulsiva, porque não é um querer racional. Então, algumas diretrizes para a prevenção do suicídio dizem respeito também ao fato da gente estar aqui hoje, conversando sobre suicídio. Então, quanto mais a gente propaga essa ideia, mais as pessoas perdem o medo de falar e buscar ajuda, porque é comum você ter vontade de se matar, até 14% a 17% da população vai ter durante a vida essa contemplação. Então, a gente precisa ter uma certa mudança da cultura, buscar criar em diversas instituições esse olhar sobre o paciente adoecido mentalmente e o risco suicida. E, para cada indivíduo, estar atento aos sinais e saber como abordar. Como eu tinha falado, geralmente as pessoas elas comunicam, elas estão sofrendo e elas têm esse impulso para expressar alguma mensagem, mesmo que subliminar. Por isso que muitas vezes elas esperam, principalmente em consultórios médicos, que não esperam, mas é interessante quando o médico pergunta: você tem a intenção de se matar? Você já pensou em se machucar alguma vez? Isso imediatamente provoca um alívio naquela pessoa e ela se sente à vontade de falar. Alguns sinais que a gente pode destacar seria um comportamento, a mudança no comportamento, um comportamento mais retraído. Muitas vezes a pessoa ela tinha uma personalidade mais festiva, mais articulada, e ela passa a se isolar, a ficar um pouco mais rabugenta, e você nota também com frequência uma queda da produtividade escolar. Na abordagem num setor que não seja técnico, muitas vezes as pessoas elas se sentem constrangidas de perguntar simplesmente: você já pensou em se machucar? Ou você pensa em suicídio? E muitas vezes você não tem uma intimidade com aquela pessoa. No consultório médico, a gente já tem um maior arco de influência sobre o indivíduo. Então, muitas vezes, você pode começar com questões que bordejam o ato suicida e ir prolongando essa conversa. Mostrar ao indivíduo que você está interessado, que você o nota diferente, e realizar perguntas
sobre o humor. Você não parece estar muito bem hoje, gostaria de falar a respeito. Geralmente, a conversa fica mais produtiva quando você convida para um lugar mais privativo e, muitas vezes, a palavra não é tão necessária. Momentos de silêncio ou o fato de você mostrar que você vai estar ali com ele e até as pausas mostra que você está interessado. Isso é uma presença de espírito importante para o indivíduo criar um vínculo contigo naquele momento. Buscar não demonstrar grande comoção, né? Talvez uma comoção mais comedida, e refletir com esse indivíduo justamente as ideias que ele está colocando. Se foi identificado um planejamento suicida com algum grau de risco, de imediatismo, aí você vai ter que mobilizar com mais urgência. Você vai ter que ficar com o indivíduo e mobilizar ajuda. A postura deve ser uma postura mais séria e você vai, geralmente, refletindo, fazendo reflexões e resumindo, basicamente, o que aquele indivíduo está pensando a aquele respeito. É importante, um dos fatores mais importantes, se o indivíduo já tem tentativas anteriores, ele tem um maior risco de cometer o suicídio. Perguntar sobre o plano do suicídio é uma maneira de verificar a letalidade, ou seja, como é que você pensou em se matar? Ou você já pensou em se matar? Existe um plano? Se existe um plano, você tenta utilizar o vínculo que você está obtendo com a pessoa para ganhar tempo e pedir que ela pelo menos espere e prometa que não vai fazer nada até você providenciar ajuda. Se o risco é grande, você vai ter que ficar com a pessoa, né, e buscar a ajuda de alguém. Familiares, amigos, clérigos, pessoas da escola. Detalhes da avaliação. No caso, como eu falei, fazer uma escuta reflexiva sobre aquele sofrimento, tentar dar nomes, ajuda, porque você direciona ou dá sentido ao que ele está simplesmente sentindo de uma maneira confusa. Relembrar alguns aspectos positivos, tentar trazer essa balança da parte mais catastrófica ou da perspectiva mais escura para uma perspectiva mais otimista, ou pelo menos de que esses sofrimentos houveram momentos bons, então que esse sofrimento tende a ser passageiro, então que ele espere. Você buscar dar uma ideia ao indivíduo de que você vai estar monitorizando ele, ou seja, você vai estar ligando para ele, isso mostra que você se preocupa, isso reforça o vínculo e faz com que as promessas que foram feitas no contrato sejam cumpridas. Então, aquele indivíduo se sente vinculado a você através de um pacto. Como os indivíduos que também fazem pactos suicidas, a gente também pode fazer um pacto anti-suicida. No caso de encaminhar ou não, ou contactar a família, se você verifica que não é um risco muito alto, imediato, esse contato é bom que você peça autorização à pessoa, explique a ela que precisa de mais ajuda, ou pelo menos contactar outras pessoas, porque às vezes é muito pesado você assumir aquele cuidado e aquela condução. Se você observa também que o risco é imediato, está em casa, ou se ele já falou dos planos, busque impedir o acesso aos meios que foram comunicados. Nos meios técnicos, um dos índices que a gente pode utilizar até para aferir de maneira um pouco mais objetiva a intensidade da depressão, que é um dos quadros que está mais presente. 40% das pessoas que se suicidam têm um quadro depressivo, bipolar ou unipolar. Você aplicar essa escala de depressão de Beck, que é uma série de dimensões, né, da depressão, em que você mede a intensidade de 1 a 3 e vai somando, geralmente, uma intensidade mais moderada, mais grave, ela está, muitas vezes, com ideações e planos suicidas. Então, tentar restabelecer, fazer o pacto e o vínculo com o indivíduo e restabelecer a esperança, né?